Laboratória, pelo convite e pela oportunidade da gente trazer um pouquinho sobre a importância, né, da diversidade de gênero e o papel das empresas para a empregabilidade de mulheres, né? Então, começando aqui falando sobre tecnologia, né? Então, já é uma experiência incrível. E aí, falando da importância do mercado de tecnologia ter a presença feminina, né? E a gente começar a trabalhar para isso. Nos últimos anos, a gente observa, né, mudanças consideráveis no mercado corporativo e a diversidade ela tem sido essencial para as empresas. E a gente vê diversos estudos e fontes muito respeitadas que falam, né, sobre a importância da diversidade e que a consequência dela é o aumento do lucro das empresas, né? Então, eu trouxe aqui algumas referências, como, por exemplo, um estudo da McKinsey, o Diversity Matters, que fala que quanto mais as empresas são diversas, a probabilidade de alcançar uma performance financeira é muito maior. Né? Então, por exemplo, empresas que apresentam diversidade de gênero têm uma probabilidade de 93% de crescimento frente aos concorrentes. Empresas com diversidade de gênero na liderança, 25% de probabilidade de crescimento financeiro. Porém, apenas 11% das mulheres entre pessoas executivas latino-americanas estão em cargos de liderança. E há mais de 10 anos, né, nós da Laboratória, a gente viu um progresso na participação dessas mulheres na indústria, porém ainda a representatividade é muito pequena. Né? Então, a gente tem menos de 25% das mulheres no setor de tecnologia na América Latina, apenas 21% dos cargos de tecnologia júniores são ocupados por mulheres, e apenas 39,1% de mulheres em cargos de liderança. Né? A gente vê um crescimento muito pequeno se a gente comparar com a quantidade de mulheres em cargos de liderança também em 2013. Né? Então, olhando para esses dados, a gente percebe que a área de tecnologia ainda é predominantemente masculina, né? E a gente precisa mudar esse cenário. Né? E aí, com isso, por quê? Porque a gente quer criar, né, gerar mudanças profundas no setor tecnológico para abrir oportunidades para mais mulheres, transformando a vida de cada uma delas. Né? Porque muitas entendem que o setor de tecnologia não são para elas, não é para elas. Né? E quando, na verdade, é para todas, né? Que todas as pessoas. Então, para isso, a gente precisa de mais diversidade e referências também. Né? E a gente fala muito sobre que pessoas iguais, elas não têm o conhecimento ou vivências necessárias para ter bons resultados. Né? E quando a gente trabalha com a diversidade numa equipe, né, equipes mais diversas, comprovadamente conseguem resolver problemas mais complexos com agilidade e produtividade. Né? Então, isso é um ganho muito grande e muito importante para as empresas, para o mundo corporativo, para que a gente possa prosperar, né, e criar ambientes cada vez mais diversos e produtivos. E aí, quais são os desafios enfrentados pelas mulheres, tá, na área de tecnologia? Primeiro, existe uma barreira enorme de educação, né, de oportunidades no setor. Né? Muitos cursos ainda são predominantemente masculinos. Outro são os preconceitos, como eu acabei de falar, né, os vieses inconscientes também. Né, ver a presença de muitos homens na área de tecnologia faz com que as mulheres entendam que aquele lugar não é para elas. Né, além de outras posições que há muitos anos as mulheres acabam sendo colocadas. Né, então, isso também traz o preconceito e os vieses. E o fato do assédio, da falta de representatividade, flexibilidade, né, em equilibrar a vida profissional e vida pessoal, principalmente quando a gente fala sobre mães. Né? E é um setor que está em constante crescimento e evolução e tem lugar para todos.
né? E aí, qual seria o papel das empresas, né, para a gente começar a mudar esse cenário? A gente vê isso mudando dos últimos anos para cá, mas a gente precisa reafirmar e continuar focando e crescendo as oportunidades, os programas. Então, os programas internos de diversidade e inclusão, com marca empregadora, mostrando a postura das empresas, os treinamentos e desenvolvimentos internos, né, a própria educação para as empresas, a flexibilidade nos benefícios. Então, para mostrar que a empresa está aberta e que ela quer mães, mulheres, né, e para equilibrar essa equidade, as metas, né, sejam internas, sejam metas declaradas de percentuais, que a gente vê muitas empresas trabalhando com perfis de liderança, então a gente precisa que mais empresas façam o mesmo. As vagas afirmativas, muitas vezes as vagas afirmativas para mulheres na área de tecnologia faz com que elas percebam que elas estão concorrendo com mulheres, então elas se sentem muito mais à vontade, né, no recrutamento, na seleção, e um ambiente de trabalho também inclusivo, né? Então, no momento de vozes ouvidas, respeitadas, e todo esse trabalho em conjunto colabora para que as empresas tragam, né, mais talentos femininos e também continuem com eles por mais tempo. E talvez vocês estejam perguntando ou pensando, né, mas como impulsionar uma carreira de mais mulheres na área de tecnologia, né? E a primeira delas é a contratação, principalmente entry level, então, para cargos júniores, porque quando uma mulher entra num cargo júnior ou num estágio, ela vai crescer naquela empresa, né, e vai chegar uma liderança, né, então, feminina, então é super, super importante, né, o apoio na formação com bolsas, contratação de mulheres, bolsas e contratação, então trazer a formação e vinculada, né, a uma contratação que pode ser por meio de desafios, de trabalhos, né, então que é super importante. E também as trocas, a mentoria, a mentoria tanto como a mentoria técnica, como também o voluntariado, né, junto com essas mulheres, para que elas se sintam acolhidas, né, e preparadas para o mercado de trabalho. E nós, da Laboratória, a gente acredita muito, né, que a nossa missão é possibilitar que as mulheres que sonham com um futuro melhor, né, que sonham em crescer na carreira, elas tenham uma carreira transformadora e promissora na área de tecnologia. Porque a gente acredita que tem muitas mulheres hoje na Laboratória que estão em transição de carreira, acreditam na área tech, tem mulheres que estão começando a sua carreira, então o que a gente quer é que elas prosperem e que elas desenvolvam sonhos e realizem todos os sonhos delas, né? E cresçam naquela empresa, e gostem do trabalho, e cheguem aos cargos de liderança, que é o que a gente tanto busca na equidade de gênero. Aí, trazendo aqui alguns números da Laboratória, e um pouco do nosso trabalho, a gente já teve 12 gerações de bootcamps, a nossa taxa de evasão é muito baixa, a gente já formou 500 mulheres, né? A nossa colocação profissional, graças aos grandes parceiros que a gente tem, é de 80%, a gente tem mais de 100 empresas parceiras, e a gente já teve convocações de estudantes com mais de 35 mil candidatas nessas 12 gerações de bootcamps que a gente tem. Então, a gente acredita muito nesse potencial, na importância da formação e, principalmente, na parceria com as empresas para a empregabilidade. E aqui eu trouxe um pouquinho sobre as rotas. Então, hoje a gente tem formação tanto de web dev como de dados, né? E aí, dentro de web dev, a gente tem duas rotas, né? Front e back. E tem React, Angular, Node, Java. Então, é uma jornada super intensa, em que elas têm 5 horas síncronas por dia, durante 6 meses, para aprender num formato não é um formato de aula, é um formato que a gente simula ambiente de trabalho, para que elas saiam do bootcamp preparadas para assumir um cargo júnior dentro de qualquer empresa de tecnologia.
E a gente tem a outra formação, que é de dados, né? E a gente também tem 3 rotas, tanto estrutura de dados, como rota de business de BI, como também rota de machine learning, que é super, super importante também, né? E a área de dados hoje tem uma possibilidade enorme, né, em diferentes áreas das empresas. E a gente acredita muito que são excelentes talentos que a gente está formando para o mercado de trabalho. Aqui são algumas empresas que são nossas parceiras, e aí eu convido vocês também para serem parceiros da Laboratória, para conversarem com a gente. Os meus dados estão no finalzinho da apresentação, mas vou adorar conversar com vocês e pensar como a gente pode iniciar uma parceria, seja uma mentoria, seja uma vaga que vocês tenham abertos, para vocês acolherem cada vez mais diversidade nas suas organizações, né? Mais mulheres se candidatando a vagas e vocês terem um quadro mais equilibrado, né? Desde a entrada até a chegada da liderança. Hoje a gente tem mulheres a gente está há 6 anos no Brasil, então a gente tem mulheres que há 6 anos continuam na mesma organização e tem parceiros muito queridos e que as meninas crescem e conquistam. Tem várias conquistas muito especiais, a gente tem muitas histórias, então, desde uma mãe que foi no primeiro bootcamp e comprou um apartamento, como é um crescimento e a conquista de sonhos, né? E aí o convite é para que vocês, junto com a gente, nos ajude a realizar esses sonhos, né? Então, a gente quer contribuir para uma economia mais diversa, uma economia cada vez mais inclusiva, competitiva e repleta de oportunidades para todas elas, né? E quanto maior a parceria entre as organizações que conhecem esses talentos, como também o nosso trabalho, as oportunidades que existem, a gente tem certeza que mais mulheres vão começar a crescer na área de tecnologia e vão voar muito e ter um futuro maravilhoso. Quero agradecer vocês e trazer também um caso, né, super especial, mencionei rapidamente, mas a gente tem uma estudante que participou do nosso primeiro bootcamp, né? Eu vou trazer, ela é de Itaquaquecetuba e ela vinha todos os dias. A gente era presencial, hoje a gente é remoto, né, trabalha remotamente para trabalhar a diversidade regional, mas ela vinha todos os dias. Ela tinha uma filha pequena, né? Ela se formou no bootcamp da Laboratória, e durante todo esse período com a gente, ela cresceu, ela passou num processo seletivo de uma empresa, e ela acabou conseguindo uma posição, foi crescendo lá dentro. E recentemente a gente viu uma foto dela no Instagram, que a gente mantém contato com todas as nossas graduadas, dela com a chave de um apartamento, que era o sonho dela no começo do bootcamp, né? Era ter o apartamento dela, e ela e a filha dela concretizando esse sonho, tangibiliza não só essa história, mas muitas outras histórias de mulheres, muitas vezes mães solo, né, que têm um sonho de mudar de carreira, de crescer, e ver na tecnologia essa oportunidade esse divisor de águas, né? Muitas mulheres que se candidatam aos nossos bootcamps, elas falam que é a oportunidade da vida delas, né? E assim como o impacto para a gente é a empregabilidade e o sucesso de cada uma delas. Então, a gente traz, né, e convida todos vocês a trazer esse impacto juntos, né? Fazer esse trabalho juntos, né, para que a gente possa gerar mais oportunidades, né? E, quiçá, chegar em números, né, de liderança que a gente tem nas nossas metas das organizações, né? Porque se a gente não investe nos talentos júniores, em mulheres, nesse início de carreira, como que a gente vai exigir que essas mulheres estejam preparadas para cargos sêniores, para cargos de liderança, né? A gente precisa
da parceria de vocês, porque a formação a gente alinha com o mercado, a gente alinha com as empresas parceiras nossas, com feedbacks. Então, a gente busca só a oportunidade, abrir essas portas e, algumas vezes, flexibilizar, né, porque a gente prepara as melhores mulheres para o mercado de trabalho. E a gente acredita muito que cada uma delas tem um espaço e tem um lugar na empresa de cada um de vocês. Então, reforço o meu convite para a gente construir esse mundo diverso, para que a gente chegue na equidade de gênero 50% em cargos de liderança, na organização como um todo. E eu e a Regina, que está aí na plateia junto com vocês, a gente está à disposição para conversar e iniciar uma parceria, pensar em projetos que tragam um alinhamento dos objetivos que vocês têm e também do impacto que a gente gera. Muito obrigada.